Ok, voltamos com o último bloco do nosso programa de hoje, e agora com o apoio da Purifique Acre, né, da Nilmag e também do Grupo Araújo, Araújo Supermercados e também Araújo Mix. Eu tenho o prazer de conversar com a diretora de humanização da SGA, Secretaria de Gestão Administrativa do Acre, a Elineide Meireles. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. O assunto que nós vamos falar é este aqui, ó. Mostra aqui, por gentileza, meu amigo Thaleson. Semana do Servidor. Começou ontem. Exatamente. Aliás, começou segunda-feira. Começou segunda. E termina dia 3. Dia 3 de novembro. Vamos falar um pouco, Elineide, da programação, né? Deixar o pessoal bem atualizado. A bem informado. Semana do servidor e da servidora. E da né? servidora, que a gente está fazendo aí pois é, eu fui, uma reafirmação no recorte de fui gênero. machista, né? Está aqui. Mas é uma construção, né? É porque antes não era tão específico, né? Isso. Semana do Servidor. Para valorizar mais as mulheres, semana do servidor e da servidora. É uma inovação deste ano. Olha aí, viu? Isso. Então, por isso que eu fui pego de surpresa. Exatamente. Estou perdoado. Todos nós estamos, Deixa né? aqui. Todos nós estávamos Vamos lá. deixando aí. Isso. Na abertura, como é que foi? Então, a Semana do Servidor é um momento de muita celebração, de muito reconhecimento. O servidor realmente participa, é aquele momento que ele vai estar lá. Então, a abertura foi linda, os servidores foram, lotaram o teatrão. A gente tem participações artísticas com os próprios servidores. E é aquele momento também da gente dar um recado sobre a importância dos serviços públicos, sobre a importância sobre a boa prestação dos serviços públicos, né? Então, a semana é um momento de reconhecimento, de gratidão, mas também é um momento de reflexão. E ontem já refletiu tudo isso, assim, o teatrão lotado, muitos servidores conversando, né, interagindo, artistas lá se apresentando, artistas servidores, Que sempre bom. assim. E a oportunidade de ter a palavra da nossa vice-governadora Nazaré Araújo, da nossa secretária Savana Carvalho e de outros secretários fazendo esse momento de homenagem. Legal. Você representa aqui o governo. No geral, a gente sabe que temos casos específicos, mas no geral, os servidores sentem-se contemplados com essas ações do governo no que se refere à humanização? Então, não só sentem-se contemplados, como os servidores são os maiores defensores da humanização, né? Então, os servidores, eles abraçaram as atividades de humanização. E essa semana, por exemplo, é uma semana que acontece muito, porque tem essa participação dos servidores. Claro que é um trabalho inicial ainda, né? Um trabalho que, como todos os outros trabalhos, ele conta com pouca estrutura, então, às vezes, o alcance não é tão grande. Mas uma forma, inclusive, de ampliar esse trabalho foi a criação da Rede Estadual de Humanização. Ou seja, tem um representante da humanização em cada secretaria. É isso que eu ia te falar. No início, eu recebi algumas pessoas aqui que eram agentes multiplicadores, representantes em cada secretaria. Isso continua, essa sincronização, ela acontece? Acontece. Inclusive, da capital com o interior, Isso. o pessoal que trabalha na zona rural, enfim. Ela acontece especialmente em Rio Branco, né? Acontece e se amplia. Então, hoje nós temos pessoas falando de humanização em todas as secretarias, da Secretaria de Educação, que é a maior secretaria do Estado, né? Até as fundações, autarquias, todas as secretarias nós temos ali um núcleo, um grupo, ou no mínimo uma pessoa que vai estar falando de humanização. E a gente trabalha essa rede de maneira coletiva. Então, essa programação tem a programação mais macro, né? Esses grandes eventos, mas tem várias atividades que vão acontecendo em cada uma das secretarias. Não só durante a Semana do Servidor, como também durante todo o ano que as atividades acontecem. Agora eu imagino, né, Elineide, que eu acho que vocês devem, no início, ter enfrentado alguns problemas, o que é normal. Tudo que você vai fazer, que é novidade, tem aqueles até que confundem, né? Bom, é humanização, então vamos liberar geral, a gente pode fazer tudo. Não é bem assim, né? O trabalho é em nome deles, do sucesso deles, do sucesso do governo, para que o público também seja contemplado, também seja beneficiado. Sim. Não, inclusive, assim, o objetivo principal da humanização é a boa prestação dos serviços públicos, é melhorar a prestação dos serviços públicos, porque claro que
nós desenvolvemos atividades artísticas, atividades de reconhecimento, que o reconhecimento ele é fundamental, né? A valorização do servidor é fundamental. Mas nós também convidamos esse servidor a refletir sobre a importância do seu trabalho, sobre o sentido do seu trabalho. O trabalho é uma forma de realização no mundo, é uma forma de realização coletiva ali na sociedade, né? Então, às vezes, nós temos servidores em qualquer área, não só no serviço público, que encontram-se num processo de menos-valia tão grande que não consideram o seu trabalho importante. Então, a humanização convida exatamente a essas pessoas a pensarem o quanto que é importante eles estarem ali desenvolvendo aquele trabalho para a sociedade, né? Então, qualquer que seja a posição que você está jogando, ela é fundamental para que o jogo aconteça como um todo, né? Então, cada servidor é importante. Na hora que eu recebo um documento, na hora que eu recebo uma pessoa, eu estou representando o Estado. Todo servidor está sempre representando o Estado. E a forma como eu atendo é a forma que o governo atende. Gessé Nascimento, que não está mais com a gente, Deus o levou em agosto de 2010. Ele, quando foi presidente da Câmara, ele criou uma comissão composta por pessoas de notório saber, de conduta ilibada, enfim. E ele fazia a cada, acho que até 90 dias ou 6 meses, eu não lembro aqui, e tinha um prêmio chamado servidor nota 10, enfim. Tinha um reconhecimento, em dinheiro, inclusive, e também uma espécie de placa, E isso melhorou e muito a qualidade do atendimento. O poder ganhou e as pessoas também ganharam. Isso é bom. São essas iniciativas. A Prefeitura tem o prêmio Servidor Nota 10, né? E eles entregam todos os anos também por ocasião do Dia do Servidor, que é agora no dia 28 de outubro, comemorado em todo o Brasil. E, assim, são muitas as iniciativas que precisam estar acontecendo o tempo todo, né? Não tem uma fórmula que dá certo e está resolvido. Então, a gente vai construindo ali o tempo todo, vai construindo. Inclusive, nós estamos no processo de construção de um plano de humanização. É porque aí, nesse caso, ao invés de punir os que não fazem parte, é melhor você reconhecer os que vão além do que deveriam, né? Exatamente, e isso gera influência, né? Sim, isso influência estimula positiva, o outro, né? Exatamente, né? Então, isso que é mais bacana, a externalidade positiva e não a punitiva. Né? Porque a gente já sabe que essa questão punitiva, ela é necessária, às vezes, em algumas situações, mas ela não é necessariamente educativa, né? Ela não é positiva, como a gente resumiu aqui. É melhor a educativa do que a repressiva, a punitiva. Eu prefiro. É verdade. E no interior, Lenita, como é que está sendo o trabalho? Corresponde a proporcionalmente o mesmo ritmo da capital? Não, esse é um trabalho que ele ainda está mais focado em Rio Branco, apesar de que as secretarias de Estado são representações no município, então elas de alguma forma estão contempladas. Mas Cruzeiro do Sul já tem um núcleo, inclusive está realizando a Semana do Servidor também lá em Cruzeiro do Sul, simultaneamente. E em alguns outros municípios nós já viajamos algumas vezes, em 3 ocasiões, então a gente eventualmente vai aos municípios, realiza oficinas, realiza palestras, junta, e eles de alguma forma também integram essa rede. Mas de fato, assim, o grande número de atividades está mais concentrado ainda aqui em Rio Branco. O governador Tião Viana é médico, e médico está no sangue de cada médico, esse espírito humanitário. Sim. Isso tem facilitado, ele tem dado um apoio moral, não apenas estrutural, para que a SGA possa, porque eu sei que é uma integração em todas as secretarias, mas a responsabilidade maior é da SGA, é lá onde se concentra tudo. Sim. E aí? Com certeza, inclusive essa é uma iniciativa do governador Tião Viana, foi ele quem criou esse trabalho de humanização. Esse trabalho surgiu a partir também de escutas que foram feitas à sociedade, de críticas que foram apontadas em relação ao atendimento, e esse é um trabalho único em todo o país, assim, não existe nenhum outro estado que tenha um órgão, uma diretoria para desenvolver as atividades de humanização. Inclusive, esse ano nós apresentamos um artigo no CONSAD, né, que é o Congresso da Gestão Administrativa, um dos maiores congressos da América Latina,
E foi assim um resultado realmente impressionante. A própria Fundação Dom Cabral, outras instituições que estavam lá foram nos procurar para conhecer um pouco mais desse trabalho, para ver o que a gente faz de maneira estruturada, para estar também sugerindo para outras secretarias, né? Então a gente tem um trabalho muito grande na área da qualidade de vida, na área de outras inteligências artísticas, de comunicação, que vem se realizando aí sempre com esse apoio do governador Tião Viana, sempre com o apoio da vice-governadora também, que assumiu o compromisso de transformar esse trabalho em um projeto de lei, assim como da secretária Savana, que é quem garante da sustentabilidade desse trabalho. Eu não sei se você já viu, se deparou com essas cenas, eu via muito lá pela Oca, não vejo mais, confesso que não tenho visto mais. É bem explícito lá o artigo da Constituição, que prevê punição contra aqueles que atentam contra os servidores públicos. E aí o público geral tem sempre aqueles comentários assim, e cadê? Por que eles não exibem também aí, não externam alguns capítulos que versam também sobre a punição aplicada a eles quando não faz o devido tratamento? Eu digo, calma, mas aqui são tantos aqui, desse lado aqui, é só um do outro lado. Aí ficaria desproporcional. Mas eu não vi mais essas placas. Então, essas placas, elas realmente estavam presentes em muitas secretarias, em muitos lugares há um tempo atrás, mas eu, inclusive, defendo a teoria da gente tirar. Eu acho que não é necessário. Quando o Estado está atendendo bem... É porque algumas pessoas acabam interpretando de forma equivocada. Entendem que ali como fosse uma afronta. Não é, né? É até para evitar problemas. É desnecessário. Se nós estamos realizando um bom atendimento, não vai acontecer esses conflitos, né? Então essas placas realmente elas desapareceram. Mas eu pode percebi... ser que você ainda perceba alguma por aí, mas isso é um reflexo da melhoria do atendimento, inclusive do próprio trabalho da OCA, que faz também um trabalho sobre a questão do atendimento nas outras secretarias. Eu percebi um avanço significativo. Pode até ainda não termos chegado ainda ao ponto ideal. Talvez isso não existe, né? A perfeição, né? Porque quando está bom, a gente sempre quer que melhore, né? Então mas assim, ó, eu vejo os servidores mais comprometidos, eu vejo os servidores, em sua maioria, mais compreensivos. E isso é bom. Às vezes o cara chega lá cheio de problemas, né? E quer descarregar ainda no servidor público, está do outro lado do balcão. Mas se ele já vem com uma reação totalmente diferente, ou seja, com calma, com serenidade, aí isso quebra, né? Naturalmente. Porque todos nós, seres humanos, né, não só os servidores, mas também aqueles que vão em busca do serviço, somos seres humanos complexos, com várias dimensões. Tem dias que nós estamos melhores, tem dias que nós não estamos tão bem, tem dias que nós estamos enfrentando alguns problemas realmente complicados, né? Então a gente também precisa começar a pensar... Mas às vezes um sorriso já muda tudo. Exato. E aí eu imagino, se o servidor... se colocar no lugar do outro e entender que... Eu imagino, se o servidor está com esse novo pensamento, é que eu acho que lá atrás também ele está sendo bem tratado. Imagino, né? Então esse é o trabalho. Mais também. Consciente, né, do seu dever. Foi um prazer. Sucesso para vocês aí na semana. Obrigada. E participe da programação. O ponto alto seria, além da abertura que aconteceu agora, é a Corrida do Servidor, dia 3. É isso? E o Sarau do Servidor agora quinta-feira, gente, no Teatrão. Vai lá, que é um espetáculo muito bacana, um dos melhores espetáculos da cidade atualmente. Mais uma vez, obrigado. Sucesso aí. Obrigada. Parabéns. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um bom programa para você. Então, todos uma ótima noite e bons sonhos.